Falar mais sobre essa polêmica envolvendo a elaboração do orçamento de 2021, vamos entrevistar agora, aqui no Expresso CNN, o ex-presidente da Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia. Deputado, boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN, obrigada por conversar com a gente hoje. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de colocar aqui o meu ponto de vista, que diverge um pouco da opinião do Caio. Deputado, então, para a gente já começar, queria ouvir o seu ponto de vista, até porque o senhor, mais cedo, colocou nas suas redes sociais um trecho da lei da ficha limpa, falando justamente sobre contas rejeitadas, citando um trecho da ficha limpa, falando sobre serem inelegíveis para qualquer cargos que tiverem as contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas. Na sua visão, o presidente Bolsonaro pode ficar inelegível para 2022? Olha, Roberta, vamos começar da onde nós começamos e aonde nós chegamos, né? No ano passado, o Caio lembra bem, participou de muitos debates sobre esse assunto aqui na CNN, com parlamentares, quando nós dizíamos, eu dizia, o senador Renan Calheiro dizia, outros dizíamos que nós tínhamos que votar a PEC emergencial no ano passado, exatamente porque todos nós sabíamos da dificuldade do orçamento de 2021, que projetava, inclusive, uma dificuldade maior até do que o de 22, que agora eu já acho que está um pouco diferente, mas 22 é outro debate. Então, nós fizemos o debate, o governo interditou o debate pela questão da sucessão na Câmara, legítimo, ele entendia que era melhor destravar a pauta nesse tema com uma nova gestão mais próxima ao governo, ok, nós alertamos que o orçamento vinha com um problema grave nas suas despesas. As pessoas têm pouca compreensão, Roberta, o que é o teto de gasto. Porque muitas vezes, no ano passado, a gente via o debate, conseguimos uma receita extra, vamos acabar com os subsídios tributários e resolvemos o problema do financiamento. Não, o teto de gastos não olha a receita, olha a despesa. Bem, não fizemos nada. Quando ela foi aprovada, tiramos o nome PEC emergencial daquela PEC promulgada, porque a PEC, em tese, pode acionar algum gatilho daqui a 4, 5 anos, ela é tudo menos emergencial. A parte emergencial da PEC, que era a possibilidade da desindexação do orçamento, não da desvinculação. A desvinculação é uma besteira que o Paulo Guedes fala, mas a desindexação, corte de programas para realocação, como o próprio abono salarial, que foi de forma criminosa, adiado o seu calendário, começava em julho para o próximo ano, mas do ponto de vista fiscal, ok, mas criminosa, que é você tirar 8 bilhões da economia num momento desse, das pessoas, dos trabalhadores, né? Então, nós dizíamos, tem que mudar o programa do abono salarial, tem que cortar o seguro-defeso, tem que cortar muitos programas de auxílio ao salário de servidores públicos, inclusive dos militares, né? Nada disso foi feito. Então, o que aconteceu? Em março desse ano, e eu estou aqui com todos os dados, eu acho que é importante trabalhar com dados. O relatório apresentado pelo governo de avaliação de receitas e despesas de março de 21, na sua última tabela, isso é público, dizia lá, tem um descasamento, uma necessidade de cortes, além do previsto na elaboração da lei orçamentária no ano passado, de 17 bilhões e 500 milhões de reais, né? Então, essa era um rombo, quer dizer, tinha um gasto a mais do gasto autorizado de 1 trilhão 485 bilhões de reais, que esse é o gasto do orçamento desse ano, do teto, que a emenda do teto de gasto autoriza, e o governo dizia aqui, olha, tem esse problema. Mas o governo, né, nos dispostos do artigo 166, parágrafo 5º, artigo 28 da resolução conjunta do Congresso, diz, quando houver qualquer tipo de divergência entre o projeto original e aquilo que começou a tramitar na Câmara, cabe ao governo, um dever do governo, a enviar ao Congresso uma nova peça dizendo, olha, tem esse problema aqui. O governo não enviou. E deixando aqui um parênteses, o relator, Márcio Bittar, hoje tão contestado, no ano passado ele era um dos grandes entusiastas na PEC original da emergência, que eu defendia, o Renan defendia, muitos outros defendíamos. Então, tinha esse rombo, e na hora de votar a PEC emergencial, isso é público, vocês já registraram, colunistas de jornais da área econômica registraram, e para não tirar o Bolsa Família de dentro do teto de gastos, aquele 32 bilhões, a equipe econômica, não sei quem, não sei se foi o ministro, a princípio o ministro, disse, não tira o Bolsa Família, que vai ser muito ruim,
e eu consigo incluir os 16 bilhões dentro do teto. Então, passamos a ter um problema de 17 bilhões que o governo publicou no início de março, que é o relatório bimestral, mais 16 bilhões das emendas parlamentares. Então, o nosso problema já não são mais apenas os 16. Por isso que eu acho que eu tenho uma divergência com o que o Caio apurou, porque o problema não está só no Senado, o problema está no Congresso. Porque nós hoje, por exemplo, Caio, o governo não conseguiu ainda editar a medida provisória da suspensão do contrato de trabalho porque não encontra 10 bilhões de reais no orçamento e não quer fazer fora do teto. Tem que fazer fora do teto, as pessoas estão ficando desempregadas. Mas olha aí, nós temos 16 bilhões colocados pelo parlamento. O que o parlamento tinha que ter feito, então? Vamos colocar para a suspensão do contrato de trabalho, já que todos falam hoje que a prioridade de todos nós, e esta é a realidade, é o enfrentamento à Covid, na saúde, na economia e no social. Então, outra coisa, né? E ali olhando os dados, quando a gente vai olhar, quem foi que derrubou a desoneração da Folha? Que o governo vetou, que o ministro Paulo Guedes sempre disse que era contra a prorrogação da Folha. Foi o parlamento que derrubou. E você sabia, Caio, que nós que aprovamos o orçamento, eu votei contra, mas a maioria que aprovou esqueceu de incluir essa despesa como despesa do governo? Ah, mas o governo vai entrar na justiça. Ok, mas se nós derrubamos, a responsabilidade de quem derruba é incluir essa despesa, mas se incluir essa despesa, em vez de 17 mais 16, era 17 mais 16, mais quase 5 bilhões de despesas, né? Então, nós estamos aí com um problema de despesas obrigatórias da ordem de 32 bilhões de reais. Não são só as emendas, não foi só o excesso que colocou o Senado, mais 6, e mais 5 do governo, para dar aí os 26 bilhões, 4 e pouco do governo. O governo também tem responsabilidade, porque o presidente da República colocou lá os seus 4 bilhões e meio para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Está lá, o Ministério do Desenvolvimento Regional, do orçamento discricionário, fica quase com o mesmo valor de recurso da saúde. Imagina, recurso, despesa discricionária do Brasil esse ano, se for sancionado esse orçamento, o valor de política regional é igual para a saúde. Tem alguma coisa errada. Então, presidente, eu aqui deputado, quero dizer... Sim. Vamos, Caio. Não, pode concluir, perdão. Daí Não, o que eu estou dizendo é que é um problema do Congresso e do governo. O governo omitiu informações porque fez acordo, essa que é a verdade. O governo não teve força para, na PEC emergencial, aprovar o que nela era emergencial, tinha um espaço ali de 50 bilhões para a gente cortar, tinha uma boa proposta do economista de São Paulo, do CPPP, de um bom quadro do INSPER, que fez uma boa proposta junto com o ILA, que era cortar despesas e criar um programa dentro do teto. Nada foi feito. Agora, todo mundo, como o filho nasceu feio, ninguém quer ser o pai. O pai dessa criança é o Poder Executivo e é o Congresso Nacional. Eu mesmo votando contra, o Congresso é responsável por esse orçamento que vai contra os interesses da sociedade, já que no momento como esse, nós devíamos estar olhando, como disse o próprio presidente da Câmara, como disse o próximo presidente do Senado, nós devíamos estar concentrando recursos no enfrentamento exclusivamente à pandemia. Deputado, eu queria te ouvir sobre impacto político de tudo isso aí que o senhor falou, né? Inclusive, o senhor sabe, eu estava aí em Brasília essa semana, ouvi de mais de uma fonte de governo, atribuindo ao senhor ali talvez uma proximidade com o Tribunal de Contas da União, para levar toda essa maquiagem, né, esse orçamento fictício, que a própria equipe econômica admite que tem ficção nele, para o Tribunal de Contas, podendo levar uma rejeição das contas do presidente no ano que vem, consequentemente afetando, enquadrando o presidente Jair Bolsonaro ali na lei da ficha limpa, porque a rejeição de contas, como o senhor mesmo tuitou hoje, é um critério, é um requisito para tornar inelegível um gestor. Eu queria que o senhor me dissesse, primeiro, o senhor tem conversado com o TCU sobre isso? O senhor sente que o TCU está disposto a rejeitar as contas e, no limite, há uma operação política em curso para tornar o presidente Jair Bolsonaro inelegível em 2022? Olha, cara, se o interesse fosse torná-lo inelegível, o mais fácil era ficar calado. Agora, qual é o impacto da aprovação dessa... Eu tenho aqui o texto. Primeiro, eu estou aqui com o documento da consultoria da Câmara, do Instituto do IFE do Senado, do Felipe Salto. Estou com um documento do governo. Eu estou com documentos oficiais. O TCU não precisa de mim para ter essas opiniões, né? Isso aqui é tudo público, né? O documento da consultoria da Câmara, ela não é influenciado nem por A, nem por... Aliás, não fui eu nem que pedi.
Eu depois recebi de um deputado que pediu e me encaminhou, e está muito bem elaborado. Então, eu quero dizer o seguinte, tem até no início do documento deles aqui, tem uma coisa muito interessante que eles dizem assim, Caio, obrigação de todos os poderes e órgãos observar e zelar pelo cumprimento da legislação. Então, eu sou deputado, o meu papel é cumprir a lei. Eu já propus aqui, inclusive apresentei em 2018, junto com o deputado Preto Paulo, uma PEC, que de fato essa sim era emergencial, para cortar despesas públicas. Porque se eu defendo o teto de gastos e entendo que o Estado não pode cumprir apenas os papéis de gastar pelas despesas correntes, tem que ter um espaço para investimento, eu defendo isso dentro desse limite. Então, se vai ser dentro do limite, tem que cortar despesa. Então, aqui eu não estou falando publicamente a minha opinião, né? Assinei a carta junto com os deputados do Novo, que tiveram a ideia, uma ótima ideia, né? Encaminhei junto com eles do documento ao TCU, porque o meu papel está escrito aqui no documento, muito bem escrito pela assessoria da Câmara, zelar pelas leis, eu sou legislador. Então, o que eu estou alertando é que é muito importante que a gente possa aumentar o espaço das despesas discricionárias, mas não desrespeitando a Constituição e as leis. Então, está errado. O nosso papel tem que ser, vamos então reorganizar esse debate. Nós temos condição de rapidamente aprovar uma PEC cortando despesas, ou vamos ter a coragem, não nos temas que não são urgentes, mas nos temas urgentes, como a suspensão do contrato de trabalho, mais recursos para a saúde, para a expansão de leitos, mais recursos para o auxílio emergencial, se precisar por mais tempo, ou até um valor maior, nós vamos ter que reorganizar a emenda constitucional da guerra, o governo editar um novo decreto de calamidade, quer dizer, pedir o estado de calamidade, o Congresso decretar o estado de calamidade e dizer assim, nesses temas, nós vamos gastar mais que 44 bilhões, o que é óbvio. O que a gente não pode é, vendo a dificuldade do secretário Bianco para conseguir reformatar a medida provisória da suspensão do contrato de trabalho, eu vi hoje, vai ser 10 bilhões, nós estamos colocando mais 16 de emenda. Qual é a prioridade do brasileiro? São as 16 da emenda ou 10 bilhões para a suspensão do contrato de trabalho para a gente reduzir o número de desempregados no Brasil? Então, esse é o debate que a gente precisa. Você sabe que eu gosto de fazer esse debate aqui, não tem nenhum oportunismo, nenhuma vontade de prejudicar. Você vê, se eu quisesse, todo mundo sabe da minha relação difícil com o Paulo Guedes. Eu estou aqui numa posição defendendo a posição dele. Então, para mim, politicamente, se eu ficasse calado e o governo sancionasse essa peça ilegal, talvez amanhã eu pudesse dizer, olha aí, agora tem um crime de responsabilidade a caminho na hora da execução. Alguns dizem que é na hora da sanção. Eu acho que na hora da sanção já há responsabilidade, porque as despesas do governo, as despesas obrigatórias, elas são fixadas, né? E as receitas do governo, elas são projetadas. Então, são coisas diferentes. A despesa, você fixa a sua despesa. Então, é muito difícil você errar por muito a sua despesa. E depois ainda tem um relatório que eu também publiquei no meu Twitter, que terminou o mês de março. E foi já, a assessoria da Câmara já tem lá os dados da despesa previdenciária de março, que é uma notícia ruim para esse acordo, porque nos 2 primeiros meses, os gastos previdenciários vieram abaixo da previsão. Então, se confirmasse no 3º mês, talvez você tivesse condição de, dentro daqueles 17 bilhões do documento do governo, você cortar uns 8. Mas, infelizmente, o 3º mês veio um pouquinho acima e a expectativa de quem entende de previdência é que, com mudanças como no auxílio-doença, vai aumentar nos próximos meses os gastos previdenciários e nós não vamos poder abrir mão dessa projeção do relatório bimestral apresentado pelo governo. Então, o que eu acho é que quem faz a lei tem a obrigação de respeitá-la e cumpri-la. Se nós derrubamos o veto da desoneração, a nossa obrigação, porque essa foi a decisão do parlamento, é colocar aqui 4 bilhões e 900 a mais, mesmo que depois o governo consiga alguma vitória na justiça. Cabe ao parlamento gerar previsibilidade junto com o Poder Executivo para a sociedade e para os investidores. É isso que eu penso. A gente vai chamar o Fernando Molica agora para fazer uma pergunta lá no Rio de Janeiro, deputado. Molica? Deputado, boa noite. Eu queria que o senhor deixasse um pouco mais claro em relação quando o senhor fala da eventual responsabilidade do governo por essas mudanças feitas pelo relator do orçamento, o senador Márcio Bittar. Essas mudanças que tiraram verbas de despesas obrigatórias para colocar principalmente aí em possíveis emendas parlamentares. O senhor acha que o governo foi responsável por isso? O senhor tem informação disso? Ou isso foi uma iniciativa do próprio relator? Molica, se você pegar o relatório da Câmara, no ponto 62, você vai ler direitinho. Eu já disse aqui, o artigo 166, parágrafo 5º e o 28 da Resolução Conjunta do Congresso sobre o tema diz
e diante de contestação, de defasagem dos parâmetros utilizados, poderia e deveria o governo ter enviado uma mensagem explicando essas mudanças. E tem o documento do governo publicado no início de março, o balanço bimestral, mostrando um aumento de despesa em relação à proposta apresentada de 17 bilhões e 500, até porque o governo aumentou o salário mínimo acima do previsto inicialmente, a inflação também aumentou um pouquinho mais. Então, é óbvio que só nisso aqui o governo já tem responsabilidade. E automaticamente o governo deveria ter enviado uma mensagem: olha, as despesas primárias estamos com um problema aqui de 17 bilhões e 500 nas obrigatórias. Depois, o governo, na votação, você não viu, nenhum de nós, todos nós acompanhamos, eu participei diretamente dos debates, eu acompanhei, não teve nenhum alerta do governo durante a votação. Talvez o governo esperasse uma posição diferente. Não podemos esquecer que o relatório do relator foi apresentado em cima da hora, mas deu tempo de todo mundo analisar. Em meia hora, todo mundo que parou para ler o relatório viu onde é que estavam os problemas, né? E onde é que estava a ilegalidade. Então, eu não tenho dúvida que o governo fez um acordo para aprovar a PEC emergencial, talvez por alguma vaidade, porque de emergencial não tem nada, não tratou de nada do orçamento de 21, por isso o problema que nós estamos vivendo, e o Congresso achou que, por ter aprovado a PEC emergencial, tinha o direito de colocar lá os 16 mais 6, e depois o próprio presidente se lambuzou, né, Molica? Ele pediu também 5, 6 para ele, né? Então virou uma feira, né? Eu quero 5 para um, 3 para outro, 4 para outro. Não é assim. É claro que nós queremos mais espaço para despesa discricionária. É claro que eu, não sei se a maioria dos parlamentares, eu acredito que investimento público dentro de um limite de gasto de carga tributária limitada, eu acho que tem um papel importante. Não tenho dúvida disso. Agora, não dá para a gente pegar o orçamento na última hora e fazer uma distribuição de recursos e, principalmente, desrespeitando a Constituição brasileira. Esse orçamento, ele desrespeita a Constituição brasileira, desrespeita a Lei de Responsabilidade Fiscal e, certamente, se for sancionado, tende a desrespeitar a Lei de Ficha Limpa, e o presidente tem esse risco. Mas nós estamos avisando do risco antes do dia 22, que é o limite máximo que ele tem para sancionar essa matéria. Então, não há aqui nenhum interesse político de prejudicar o governo e o presidente, porque se sancionar esse orçamento, Molico, para onde é que vai o câmbio? O câmbio foi para 5,80 quando foi aprovado. Se for sancionado, vai para R$6. E o que acontece com o câmbio a R$6? A gente viu a matéria do botijão de gás, a gente viu a matéria do óleo diesel, a gente viu a matéria de gasolina, não é isso? A gente viu a matéria das commodities, alimentos que o Brasil exporta. Toda vez que aumenta, que desvaloriza o real, tem um impacto na economia brasileira e o brasileiro está pagando essa conta. Então, aprovar um orçamento desse é melhor que se vete uma parte, que faça uma renegociação e se acrescente no orçamento aquilo que é possível. Se são os 16, ótimo. Se são 26, ótimo. Se são 2 bilhões, ótimo. Agora, deve ser sempre priorizando a pandemia. Eu acho que se tiver algum espaço fiscal, nós deveríamos colocar para suspensão do contrato de trabalho. As pessoas já estão perdendo emprego, né? E está lá o Bianco, coitado, com dificuldade de encontrar um espaço nesse orçamento. Se esses 16 bilhões que o Congresso negociou com o governo, se eles existirem daqui a 2 semanas, com alguns vetos, com algum PLN, vamos trazer esse dinheiro para aquilo que é fundamental, que, além de salvar vidas, salvar os empregos. Que é uma coisa que, aliás, que o presidente da República fala muito quando discursa. Deputado, muito obrigada pela entrevista, pela atenção mais uma vez com a CNN Brasil. Boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado.